Quando pensamos em Marilyn Monroe, a imagem é quase instantânea, não é? O ícone global, a bombshell loira. Pois, mas a verdade é que por trás de todo aquele brilho de Hollywood há uma outra história. Uma história sobre a sua arte que a maioria das pessoas se calhar nunca ouviu. E essa história começa com uma perspectiva bastante surpreendente. E estas palavras são do seu ex-marido, o dramaturgo Arthur Miller. Elas, no fundo, dão o tom para o que vamos explorar aqui. Sugerem uma luta artística trágica, uma batalha contra um sistema que havia de uma forma, quando ela só queria ser vista de outra. Portanto, para percebermos mesmo esta luta, temos de ir para além da imagem de marca, da imagem pública. A ideia é mesmo essa, desconstruir a persona, para tentarmos encontrar a atriz que estava por baixo. E olhem bem para este contraste porque isto diz quase tudo. De um lado temos as palavras que associamos logo a ela. Ingênua, showgirl, são os papéis que toda a gente conhece. Mas do outro lado, as palavras são completamente diferentes. Traumatizada, psicótica, perigosa. Estes termos foram usados para descrever um papel dela de 1952. É uma mudança brutal, que nos mostra uma faceta do talento dela que raramente vimos. E a chave para esta história toda está precisamente num filme chamado Don't Bother to Knock, em português, O Anjo Desconhecido. Foi o primeiríssimo papel dela como protagonista e, acreditem, foi uma viragem radical em relação a tudo o que ela viria a fazer depois. O filme o crítico Dennis Schwartz descreveu na perfeição, um thriller psicológico perturbador. E o ambiente ajuda imenso. A ação passa-se toda dentro de um hotel em Nova York, o que dá uma sensação super claustrofóbica e põe o foco todo nas personagens, especialmente na da Marilyn. A história em si parece simples, mas está cheia de tensão. Temos o Jed, um piloto que está ali no quarto do hotel, um bocado farto da vida, e de repente vê a Nell na janela do outro lado. Ela está a fazer de babysitter, mas esconde um passado bastante sombrio. Acabou de sair de uma instituição mental. E pronto, esta base instável é o ponto de partida para o drama todo. E é aqui que chegamos ao ponto central disto tudo. A performance da Marilyn como Nell. Foi uma atuação que dividiu completamente os críticos, mas que, para muitos, revelou um talento dramático que estava ali, escondido, à espera de ser descoberto. A crítica Sheila O'Malley, por exemplo, resumiu isto de forma brilhante. Ela diz que há uma dança interminável de tristeza e medo no rosto da Marilyn. E o mais incrível é que a emoção não parece forçada, parece que simplesmente acontece. Isto torna a personagem frágil e, ao mesmo tempo, genuinamente perigosa. E, pelos vistos, havia uma razão muito forte para esta autenticidade toda. Diz o Dennis Schwartz que a Marilyn se inspirou nas suas próprias memórias, bastante dolorosas, da doença mental da mãe para construir a personagem. Quer dizer, isto não era só representar, era algo muito, muito pessoal. Até o seu colega de elenco, o Richard Widmark, reparou nisto. Ele sabia da ansiedade dela no set. Toda a gente sabia, mas ele reconheceu que havia ali algo único. Disse que, apesar de tudo, assim que a câmara começava a rolar, acontecia pura magia. Mas, claro, a opinião não foi unânime. Longe disso. Enquanto a Sheila O'Malley achou a atuação deslumbrante, outros, como o Mike Mossy, não ficaram convencidos. Ele achava que a aparência dela e a forma confiante como falava não batiam certo com a instabilidade da personagem. E esta divisão de opiniões talvez ajude a explicar porque é que este papel acabou por ficar um bocado esquecido. Mas é importante perceber que esta atuação não foi um acaso. De todo. Foi, na verdade, um dos primeiros grandes sinais de uma batalha que a Marilyn travou durante anos para ser levada a sério como artista. A ambição dela era claríssima. Como se lê no blog de Sheila Variations, os ídolos da Marilyn não eram outras bombshells. Não, os ídolos dela eram as atrizes a sério, as atrizes dramáticas. Ela não queria só fama, queria ser respeitada pela sua arte. E ela não ficou só pelas palavras, ela agiu. O percurso dela mostra uma luta constante e dedicada. Depois deste filme, em 52, ela fez algo radical. Abandonou Hollywood, foi para Nova York estudar representação a sério e mais tarde chegou a fundar a sua própria produtora para ter controle sobre os filmes que fazia. Mas quão difícil foi esta luta? Bem, para se ter uma ideia, quando ela anunciou que queria protagonizar uma adaptação de Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, um repórter teve o desplante de lhe perguntar isto. Esta pergunta tão condescendente resume na perfeição aquela cultura de desprezo de que o Arthur Miller falava. Então, o que é que fica deste filme? Deste filme que, vamos ser sinceros, é imperfeito e foi um bocado esquecido. Sim, temos de ser honestos. O filme em si não foi nenhuma obra-prima aclamada pela crítica. As classificações foram modestas. E isso, claro, ajudou a cair-se no esquecimento com o passar do tempo.
Mas o verdadeiro legado deste filme não está na sua qualidade enquanto filme. A importância dele está na atuação da Marilyn. É um documento crucial. É a prova do potencial dramático que ela tinha e que, infelizmente, tão poucas vezes pôde explorar. E para fechar, acho que esta citação da Sheila O'Malley diz absolutamente tudo. Depois de analisar a fisicalidade, a dor que a Marilyn transmite no final do filme, ela chega a uma conclusão, definitiva e poderosa. Sabe quem interpreta uma cena tão bem? Uma atriz a sério é quem o faz. Ponto final. E tudo isto nos deixa com uma última pergunta, não é? Ao vermos esta amostra de um talento dramático tão forte logo no início da carreira dela, somos quase obrigados a imaginar que atriz poderíamos ter conhecido se ela tivesse tido mais oportunidades como esta. Fica a pensar-se em todos os caminhos que, infelizmente, não foram percorridos.